Bom, já estamos ouvindo. Ver se eu consigo compartilhar aqui. Boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando, Davi. Já, estou vendo. Aguardando a gente. A Agora. gente está compartilhando aqui. Acabei de compartilhar aqui na minha rede social. Já compartilhei. Boa noite aí, pessoal. Deixa eu botar aqui uma mensagem na. A gente já começa. Espero que todos estejam bem, né? A gente está vivendo essa situação de isolamento. Isolamento meio parcial, né? Porque muita coisa já retornou, algumas coisas retornaram parcialmente, mas é uma situação, o ano de 2020 todo, né? E com a perspectiva do ano de 2021, pelo menos até os 3 primeiros meses, né, até o lançamento aí de vacinas em instituições mais confiáveis, a gente ainda tem um longo período ainda de convivência com a Covid, né? E os cuidados necessários, porque é uma doença que não tem vacina e perigosa, agressiva, então há que se tomar os cuidados, né? Fazer a higienização, evitar lugares com aglomeração, mas as pessoas precisam trabalhar, a economia não pode parar, né? Está morrendo muita gente por conta aí da pandemia. Eu não sei se está morrendo mais do que suicídios, né? Que os casos não são revelados. Mas a temática que a gente tem na nossa live é a temática do suicídio por conta aí do Setembro Amarelo. Eu estou aqui de amarelinho, em homenagem a essa campanha maravilhosa de prevenção contra o suicídio. Muita gente perdendo a vida e indo, então, para uma saída que é muito dolorosa. Vamos poder ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o relato trazido pelos espíritos nessas obras espíritas, né? Então, a nossa temática hoje é realmente o nosso tema central, é o suicídio na obra espírita. Bom, como de costume, eu vou ler uma página para nós. Do livro Vigiar e Orar, do irmão Barcelli, do irmão José, da psicografia do Carlos Barcelli, e o capítulo que saiu é Consciência e Punição. As atitudes infelizes que estejas tomando conta contra os outros não serão uma forma inconsciente de autopunição? Não estarás desejoso
de desencadear processo de autofagia, como quem quisesse fazer, desmoronar a própria vida, caminhando deliberadamente para o erro, não estarás querendo destruir tudo o que construíste? Não será um processo de insatisfação íntima? A tua rebeldia manifesta contra os que convivem contigo. Na realidade, não será uma revolta contra ti? Não estarás provocando suicídio moral? Esperas de ti tanto assim? Este nunca será o caminho da superação. Reconsidera, admite os atavios da própria personalidade e recomeça. Muitas perguntas aqui da mensagem para que a gente possa refletir. Léo, eu ia pedir para você, então, fazer a nossa prece de abertura, para a gente poder dar sequência. Tudo bem, então. Então, convido a todos, aqui o amigo Davi, a todos que estejam ouvindo e vendo conosco, que façamos uma corrente de prece agora, fechando os seus olhos, quem puder. Esquecer todos os problemas, todas as dificuldades e elevar o pensamento ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Divino Pai. Pai, agradecemos por mais esse dia, mais uma oportunidade de aprendermos com as dificuldades, com as lutas, com todos os empecilhos que surgem em nossos caminhos. Sabemos que cada dificuldade superada, andamos um passo rumo a Ti. Porque diante de todo o cenário, de tantas lutas, tanto sofrimento, o mais importante é nos ligarmos a Ti, Pai, que quer tanto o nosso bem, que quer tanto o nosso melhor de cada um. Como agradecemos esse Teu amor por cada criatura, por mais que os homens, na sua grande maioria, não reconhecem esse amor insuperável que o Senhor tem por nós. Agradecemos, Pai, por tudo, pelo teto, pelo alimento de cada dia, e lhe pedimos humildemente que nos dê força, coragem para seguirmos adiante. Sabemos das nossas limitações, mas que possamos cada vez fazer que a nossa fé cresça mais, que confiemos na Tua providência. Então, Pai, que Tua luz chegue em cada casa, de cada irmão que esteja ouvindo este estudo, e a todos os nossos irmãos que estão por aí, fechados com seus olhos, com seus ouvidos diante das suas verdades que são eternas. Esteja conosco, Pai, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Depois dessa prece reconfortante, podemos falar um pouquinho aí sobre a nossa temática. Temática muito importante, que, como o Espiritismo traz muitas informações sobre a vida espiritual após o desencarne, do suicida, sobretudo, e não posso deixar de enaltecer a live de segunda-feira da Mary, que tratou de uma obra que é básica, para a gente compreender tudo aquilo que acontece com esses irmãos que buscam a solução através do caminho do suicídio, né?
crendo, muitas das vezes, que irão encontrar a paz, o sossego, e encontram muitas dores, muitos tormentos. Como o Pai é misericordioso, o seu amor é infinito, então é claro que o espírito entra num processo de reajuste às leis, e esse processo é longo, muitas das vezes demorado, leva mais de uma encarnação, duas ou três, ou mais, e após esse longo processo, se o espírito se reajustar, ele continua a sua caminhada rumo ao progresso espiritual, que é a caminhada de todos nós. Então, não há como deixar de falar sobre essa belíssima obra, né, vinda do mundo espiritual, trazendo muitos informes para todos nós, que foi uma psicografia da Ivone do Amaral Pereira, aí com a participação do espírito, as experiências do espírito suicida Camilo Castelo Branco, né? A história do Camilo Castelo Branco, as pessoas que ele encontram lá, o momento de resgate pela equipe de Maria de Nazaré. Então, é um livro importante na formação dos espíritas, porque é revelador, assim, traz muitas informações sobre o mundo espiritual, sobretudo dessa experiência aí daqueles que vivenciaram o autoextermínio. Bom, para quem não sabe, o Camilo Castelo Branco, ele foi um famoso escritor português que viveu aí no século XIX, nasceu em 1825, desencarnou em 1890, com 65 anos, e ele teve uma vida assim como escritor, né? Conseguiu sustentar a família através dessa profissão. Foi o primeiro escritor português a viver de literatura exclusivamente. Então, escrevia muito, era bastante conhecido, tinha muitas obras. Mas ele foi sendo incapacitado pelas doenças, né? Ele tinha algumas doenças, ele contraiu sífilis, ele foi perdendo a visão e, por fim, em 1890, através de um exame de um especialista, de um médico especialista, que não revelou para ele que a cegueira que o atormentava era irreversível, né? Mas o médico comunica à sua esposa, mas ele consegue ouvir, né, atrás da porta, e toma, então, a decisão, uma decisão que já vinha sendo planejada, né, que se a cegueira realmente fosse irreversível, através de algumas cartas que ele havia escrito. Então, ele provoca o autoextermínio, né, por conta de um projétil de arma de fogo acionada principalmente na região do ouvido, né? Então, foi assim que ele cometeu o suicídio. E o interessante é que ele narra os momentos, logo após, algumas horas depois, em que ele retoma a consciência, e a primeira impressão que ele tem é de que ele está vivo, de que sobreviveu, que estava em algum hospital, né? Começou a perceber algumas coisas diferentes, o odor muito ruim, como ele estava cego, não enxergava muito, não enxergava nada, né? Aí passou a ver alguns vultos,
mas ele achava que estava no leito de casa ou no leito do hospital, chamava as pessoas, ninguém respondia, chamava o enfermeiro, chamava a família. Essas são as primeiras horas do momento em que ele tira a vida. Se eu não me engano, a literatura fala que ele cometeu o ato às 15 horas e por volta das 17 horas foi declarado morto, né? Extinguido o seu corpo físico. O que acontece com todo suicida é que a constatação depois do ato é de que ele está vivo. Isso aí é uma constância em todos os relatos dos suicidas. Esse desapontamento, Kardec falava sobre esse desapontamento dos suicidas quando, na tentativa de eliminar os seus problemas, eles recorrem a esse tipo de prática. E eu pude observar na releitura breve que eu fiz desses últimos dias, dessa magnífica obra, Memória de um Suicida, os relatos que Camilo traz para nós, após a efetivação do ato que exterminou o seu corpo físico. Então, Camilo relata que a primeira coisa que ele sentiu foram dores de cabeça, né? E uma sensação de formigamento no corpo, ele teve uma sensação de sangramento, de como a ferida, né, estivesse sangrando, e ele vai ficar com essa sensação ao longo de muito tempo, né, muitos anos, mesmo no Hospital Maria de Nazaré, ele sentia, né, como se a ferida estivesse sangrando, né, o local onde o projétil perfurou. Sentia fome e sede logo também no início. São sensações que ele tinha logo depois de tirar a vida do corpo físico. Fraqueza, sensação de frio, sentia muito frio, no local muito frio, gritava, ninguém conseguia ouvir ele. Depois de muita luta, ele conseguiu se levantar e sair andando a esmo, né? Como ele não estava enxergando por conta da doença, achava que estava andando a esmo. Mas depois começou mesmo sem enxergar, porque ele não enxergava com os olhos, passou a visualizar as terríveis coisas que o cercavam. Ele também sentiu os vermes, em um momento posterior, devorar a carne do seu corpo, ouvia lamúrias e choros, aqueles ranger de dentes, né? Choros e ranger de dentes que o Mestre Jesus falava. Ele se lembrou disso, porque ele era católico, e eram as lamúrias e os choros dos outros suicidas que estavam junto com ele naquela região medonha. Tinha lembrança do ato. A toda hora lhe vinha a lembrança do ato cometido, né, dele acionando o gatilho da arma que lhe ceifou a vida. Ele tinha lembrança, ele percebia também que os outros reviviam a mesma coisa que ele, e ele percebia as cenas, ele conseguia visualizar as cenas dos outros suicidas que o acompanhavam naquela região. Então, a pessoa que se atirou da ponte, ele via aquela lamentável cena, a pessoa que se atirou de frente a um trem em movimento, então ele percebia o corpo dilacerado, ele via aquela cena dantesca, terrível, né, da quebra dos ossos, do esmigalhar e do esfatiar das carnes, né, dos órgãos internos aparecendo. Então,
são retratos, são cenas fortes que o Camilo retrata nesse livro. Ouvia e via também obsessores, né, caçoando deles, né, rindo deles, exatamente, né, chamando eles de covarde, se utilizando de palavras que denegriam a autoestima de todos eles. Da mesma forma que também em algumas situações, e Camilo relata o caso de uma jovem, de uma senhorita jovem, em que havia assédio sobre todo tipo de respeito sexual, né? O Camilo traz essa informação aí. Então, esses espíritos tinham acesso na zona onde eles estavam, que era a zona conhecida como o Vale do Suicídio, né? Que essas coisas estavam acontecendo por conta do assédio desses irmãos. Descrevia o local como sendo um local sujo, lamacento, sem iluminação, com odor de podridão, ok? E que não conseguiam escapar, tentava correr, mas é engraçado que, mesmo eles correndo, mesmo ele tentando se afastar do local, parece que havia um magnetismo que os prendia àquela região, né? Então, essas são a descrição que Camilo traz das sensações que ele tem no momento após ao suicídio, trazendo informação bastante detalhada, né, para nós sobre a experiência que o espírito tem, essas sensações que os suicidas possuem após cometerem o seu ato. Então, por isso que a gente precisa falar dessas coisas, né? O Espiritismo traz, através aí desse livro maravilhoso, essa coisa, porque aqueles que acham que vão se livrar dos tormentos estão com uma visão bastante equivocada, né? Bastante equivocada da realidade espiritual que os aguarda. Então, Camilo traz esses relatos e eu faço questão aqui de dividir com vocês, certo? Mas aí eu vou passar a palavra para o Léo, que eu já falei um pouquinho. Enquanto o Léo fala, eu vou vendo aqui como é que está a nossa discussão no nosso chat. Léo, fala um pouquinho aí sobre o teu estudo. Tá, tudo bem. Vai muito de acordo com esse relato que você trouxe, Davi, desse livro, desse exemplo, além desse resumo muito importante que trouxe do livro, desse caso, você tocou num ponto muito chave, né? Por que a gente está sempre comentando, né? Por que existe o Setembro Amarelo, para a gente sempre botar nas rodas de conversas esse problema que existe na nossa sociedade, na nossa condição. E é importante a gente conversar, a gente falar nesse assunto delicado, que muitas das vezes não é tocado, né? Muitas das vezes é encoberto o assunto, mas o mal está ali. Ele está ali todos os dias, ceifando vidas e vidas, diariamente. E a pergunta que eu faço é: por que as pessoas cometem esse ato, né? Você trouxe esse relato do Camilo. Camilo, esse caso você trouxe, mas existem inúmeros outros. E por que as pessoas cometem? Por que esse pensamento? Um dado que a gente trouxe no último estudo, que cada um ato cometido, existiu 20 tentativas, né? Então, para se consumir foram diversas tentativas, então a gente vê que é agravante esse mal que aflige a humanidade.
E a pergunta é por que as pessoas cometem? Então, as respostas são diversas, né? As causas são muitas que conduzem o ser a cometer esse ato. Mas todas as indicativas mostram que o desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. É aí que eu achei, desde a primeira vez, quando eu me debrucei a um primeiro livro espírita, o impacto foi esse. O funcionamento da justiça e misericórdia divina. O que mostra que tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, retornam para nós. E por mais que nós tenhamos feito burrada nessa vida, em vidas passadas, a misericórdia divina nunca nos desampara. Então, essas duas vertentes que o Espiritismo traz para a gente, isso é muito encorajador. É por isso que é conhecido como o Consolador Prometido, como Cristo anunciou há anos atrás. Que ele veio consolar e esclarecer. Esclarecer dessas consequências, como esse caso que o Davi trouxe do Camilo, relatado no livro Memória de Suicida, né? O que mostra a realidade do outro lado dessa ilusão de que você acabar com sua vida está fugindo do problema. É muito pelo contrário. Um exemplo que a gente traz é nosso corpo físico aqui existe como fosse uma bateria de um celular, para a gente tentar ilustrar assim, né? Que é o fluido vital. Então, cada ser vem com uma determinada quantidade de energia, né? Do seu fluido, da sua bateria, e você tem que percorrer a vida toda para, aos poucos, ela foi diminuindo, diminuindo, até chegar ao fim da vida, né? E quando a pessoa comete esse ato, o que acontece com as energias? É por isso que existe esses casos relatados nas obras espíritas de que mostra que quando a pessoa comete esse ato, o espírito dela fica ligado à matéria ainda. E ela sente aquelas sensações, porque o corpo espiritual dela está ligado ainda, né, ao corpo material. O corpo material dela, o físico, né, está com fluidos vitais, e é ali que ele fica preso e sente todas essas tormentas, todas essas dores. E uma das piores é o remorso, né? Remorso de que achava que estava cometendo a melhor opção, e cometeu uma burrice grande e sofre. Sofre porque é doloroso, né? Você foi de contra a lei divina. Então, essas duas vertentes que a gente trouxe, que é a justiça e a misericórdia divina, a ausência desse conhecimento, contribui muito para a pessoa cometer esse ato. Mas existem outros atos também, que é o materialismo severo, né? As pessoas se apegarem demais ao material. Uma coisa é você ter, usufruir e cuidar. Outra coisa é você viver pelo aquele bem. Porque sabemos que nada é nosso. A solidão, sabemos que, principalmente nesse tempo que estão passando agora, né? Desde o início de ficarmos em casa confinados, mas agora se adaptando. A depressão, que é um ponto muito chave da gente sempre estar tocando, sempre se atentar sobre isso. As doenças, enfermidades que a pessoa desenvolve e ela não tem cura, pessoas que ficam desesperadas, né? Violência, maltratos, abusos de todo tipo, a pobreza extrema, tem gente que não suporta também estar na pobreza extrema, não é dificuldade financeira, não, é pobreza extrema mesmo, não ter o que comer, não ter o que se alimentar, não tem... A gente vê casos de pessoas, né, pais de famílias, acabando com sua família porque não tinham que alimentar, da vergonha. Então, são muitos casos. Tem os casos também de fanatismo religioso, que temos diversos relatos, né? Negligência, abandono familiar, perdas afetivas.
pessoas que não conhecem que o corpo fica, mas o ser, ele é imortal. Então, essa falta de conhecimento gera isso também. Temos casos de alcoolismo, drogas também, distúrbios mentais, a falta de esperança, e também a obsessão de espírito que aproveita desse momento de fragilidade. Então, todos esses problemas, todos passam em certos graus na vida, são pontos que a gente tem que se atentar, sempre tem que conversar. É muito importante sempre relembrar esse Setembro Amarelo, que a gente sempre está trazendo aqui todas as terças, né? Hoje é a última, né? Mas a gente continua com outros temas, então a gente tem que se atentar bastante nisso. Ô, Léo, o pessoal está participando aqui no chat e eu não posso. E você está falando e eles estão comentando aqui e eu gostaria de compartilhar. Por exemplo, a Evelyn Machado, você estava falando aí de todas essas causas, né? A depressão, as doenças mentais, o alcoolismo, e ela, eu acho que estava colocou aqui, infelizmente, a ilusão da vida. Enquanto você falava, ela colocou. Então, ela está se referindo a essas causas que você citou, que são múltiplas, né? São múltiplas. E que são as ilusões da vida, né? Muito bem, aí eu acho que é isso mesmo, Evelyn. E outra coisa, a Maria Bernadette, né? A Maria Bernadette, vou até colocar aqui, ó, para o pessoal ver. Então, a Maria Bernadette, ela está colocando aqui uma situação do livro da Ivone Pereira, né? Memória de um Suicídio. Eu ia até falar sobre isso daí, que é uma passagem de despedida do Mário Sobral, que é um dos espíritos que fez parte do grupo que se desenvolveu na colônia Maria de Nazaré, né, que percorreu lá os diversos setores, que conviveu lá com o Camilo. É um momento de despedida, porque ele optou, desse grupo de 5, o Jerônimo, ele teve a encarnação compulsória, porque ele estava no manicômio, ok? Então, estava no manicômio, enlouquecido por conta do suicídio, lá no mundo espiritual, e a nossa querida Mary, na segunda-feira, falou muito do caso dele, e ela falou exatamente isso, que ele enlouqueceu com a situação toda que ele vivenciou, né? Quando ele se matou por conta da falência, se sentiu incapaz de sustentar a família, ele se suicidou, aí a família se desfez mesmo. O filho virou um delinquente, a mulher foi morar num prostíbulo, prostituiu a filha querida dele. Bom, enfim, ele ficou louco quando soube disso. Foi parar no manicômio. Então, não teve condições de optar, porque o Camilo e os outros estudaram, né, se reequilibraram como pôde, teve merecimento, e aí lhe foi apresentada 2 opções: ou continuar estudando na universidade, né, lá da colônia, ou reencarnar. E o Mário Sobral, então, que é esse caso que a Maria Bernadette está contando, no momento da despedida, ele estava sem as mãos, porque utilizou as mãos, e ele pediu para que não reencarnasse sem as mãos. Foi com as mãos que ele usou para matar a amante, que vivia no bordel, né? E depois tirou a própria vida. Então, ele pediu para não vir com as mãos, e a aprovação dele era
voltar a reencarnar num bordel, né, sem as mãos. Essa era uma das provações que aquele espírito ia passar. E aí, no momento de despedida, em que ele estava dando tchau, né, Camilo percebeu que o amigo estava sem as mãos, e aí, sabe quando cai a ficha? Caiu a ficha do Camilo de que ele teria que enfrentar, de alguma forma, a cegueira, que foi o motivo que motivou, né, vamos dizer assim, ele tirar a própria vida. Então, você vê que no suicídio você tem esses enlaces, né, que depende muito de como foi o suicídio, da história do suicida. Então, isso fica claro, é um exemplo aí que a Maria Bernadette lembrou, né? E eu agora pude explanar um pouquinho, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Evelyn falando que a depressão é causa principal, né? Uma das principais. A gente tem a participação aqui da Cássia, né? Da Cássia Teixeira. Vou ver o que a Cássia Teixeira falou. É que eu sei aqui dela, um comentário. Tirar a própria vida não resolve nada, apenas pode virar vítima de espíritos equivocados em maldade. Sim, o assédio aos obsessores acontece. Eu costumo contar um caso que aconteceu, que vivenciei na minha família, né? Eu tinha uma tia, ela era casada, então, com meu tio, né? Não era tia, assim, parente sanguíneo, mas ela era esposa da minha tia, a gente chamava de tio. E ele, infelizmente, minha tia tinha uma diabetes, e a diabetes desgastou bastante ela desencarnou por conta da doença, e ele ficou sozinho depois, e não suportou essa solidão, a convivência só, e ele contava para minha mãe, enquanto estava sóbrio, depois começou a se isolar, mas enquanto estava sóbrio, ele contava do assédio. E ele não era nem cristão. Acho que um dos problemas que até a Leonardo estava falando é exatamente que a pessoa que se apega ao materialismo, ela fica muito vulnerável às vicissitudes da vida. Perde a fé, a esperança no futuro. Ora, gente, o que mais o Espiritismo traz para nós é uma certeza de uma vida melhor, de uma vida futura melhor. É essa certeza que o Espiritismo traz, é por isso que o Espiritismo combate o materialismo, e o materialismo realmente ceifa vidas. Então, ele contava para minha mãe do assédio. O assédio, na visão dele, ele disse que ouvia vozes, né? Ele não entendia que eram espíritos, que orientava ele, eu não tenho a menor ideia como é que você faz para se matar, né? Como é que você prepara, por exemplo, na forca, o que foi o caso dessa pessoa que eu estou citando, como é que faz? Os espíritos obsessores ensinam. Ele falou isso para minha mãe. Agora, você vê pelo telefone, né? Minha mãe às vezes ligava para ele, para saber, e eles ensinam, é impressionante. Então, realmente, a pessoa já está, entendeu? Fragilizada, suscetível, realmente pensando no suicídio. É claro que tem assistência dos bons, mas tem assistência também dos maus, se deixam sintonizar. Isso é um caso real. Já aconteceu há bastante tempo, né? A gente sempre ora por ele, sempre ora por ele. Espero que já esteja socorrido lá pela equipe de Maria de Nazaré. Tá? Então, eu gostaria de avançar mais um pouquinho, mas rapidamente, porque eu já estou aqui olhando aqui o tempo. Como voou, rapaz?
Eu queria falar de vários casos do céu e inferno. Se vocês forem lá na parte segunda do céu e inferno, você vai ver vários casos de suicídio, espíritos suicidas. Procurem, eu quero deixar a referência aqui para você. Então, como eu não vou poder falar dos três que eu separei, eu vou falar só de um, ok? Que o subtítulo é O Pai e o Conscrito. Então, era um jovem que foi, com idade de prestação de serviço militar, foi convocado para a guerra e era filho único, e havia uma lei que o filho único sem o pai, só com a mãe, ele teria que cuidar da mãe, ele não seria convocado. O pai tirou a vida por conta disso, com medo de perder o filho, e que o filho perdesse a vida, né? Então, Kardec descreve, através da evocação, de que ele assim, vivenciava uma situação de duplo sofrimento, né? Sofrimento do corpo e sofrimento no espírito. Eles pediam para escrever o nome de Deus e ele não conseguia escrever o nome de Deus por conta da culpa, por conta, então, desse sofrimento moral. E depois o benfeitor da equipe, o Espírito São Luís, vai falar que o pai, embora tenha feito um ato em favor do filho, ele infringiu a lei divina. E por isso ele tinha esse sofrimento, né? Que estava ainda vivenciando o sofrimento moral, o sofrimento físico, porque o sofrimento moral, porque o físico ele não tem mais, mas a sensação é plasmada para o espírito, né? Por isso que o Camilo conta aí de relatos de sentir a podridão da carne, dos vermes comendo, né? Essas aflições. O espírito não tem mais o corpo, mas como há uma ligação magnética, né? Morreu antes da hora, cheio de fluido vital, como o Leonardo estava falando, o espírito vivencia esse sofrimento, né, que parece ser um sofrimento físico, mas é um sofrimento moral, né? Então, o São Luís fala que esse sofrimento que ele estava vivendo era um sofrimento justo, porque ele faltou com confiança em Deus, porque ele não permitiu ao filho, ele impediu que o filho cumprisse o próprio destino. Quem sabe o filho poderia ir para a guerra, mas sobreviver? Quem sabe o filho talvez nem fosse para a guerra, que a guerra acabasse antes dele, mas ele se antecipou. É claro que o benfeitor fala que esse sentimento de querer ajudar, mas infringiu a lei. Então, passa por todos esses tormentos do suicida que a gente descreveu na obra lá, na história do Camilo, ok? Então, Kardec faz a descrição desse e de outros casos. Tá? Fica aí o convite para vocês irem na segunda parte, na sessão ali dos suicidas, se vocês quiserem estudar a temática. Léo, passa a bola para você, para que você possa falar um pouco mais do seu estudo e finalizar, porque a gente já está aí em 45 minutos. Como passou rápido a nossa... É verdade, gente. Passa muito rápido, né? Nossa. Eu acho que um minuto aqui não tem 60 segundos, não. Deve ter uns 25 no mínimo. Então, eu queria trazer aqui, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que é pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier, uma frase que está no capítulo 123, que é esperar em Cristo. Eu achei
muito pertinente ao que a gente está trazendo aqui. O Emmanuel vem dizendo que é indispensável a gente descobrir a grandeza do conceito de vida, né? E sem confundir com uma vida. É diferente uma vida, que é essa vida que a gente está tendo agora, com o conceito de vida, que é eterna. Aí ele vem trazendo que o fato de a gente existir aqui não é a gente passar pela a zona da infância somente, né? Pela infância, pela juventude, pela fase da madureza e da velhice, até chegar ao porto da morte. Aí ele vem dizendo que, dentro disso tudo, o mais importante é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Então, ele vem mostrando aqui que, por mais que tenhamos errado, que estamos aprendendo ainda a nos arrepender, somos o filho do Criador. Somos integrantes desse concerto do universo. Então, a gente tem que despertar esse sentimento da nossa essência, do nosso ser, né? E não se perder os caminhos dos problemas, se mergulhar e se perder ali. Porque todo problema, toda dificuldade, né, mostrado nesses relatos que já trazemos aqui, dos livros, todos os problemas têm uma saída. Como diria Maria, mãe de Jesus, tudo passa, né? Por mais que as dificuldades sejam grandes, tudo vai passar. E a gente jamais pode perder a esperança, né? Por pior que seja a situação em que nos encontramos. E principalmente, jamais condenar alguém, né, que esteja perdido nesse labirinto de dificuldades. Porque é muito fácil a gente, né, criticar alguém, né? Porque a gente não está na situação da pessoa. A gente tem que compreender e ter compaixão, né? Compaixão, porque todos nós somos frágeis, né? Se eu sou frágil numa área, talvez o meu semelhante ali não é numa área, mas ele é frágil numa área que eu não sou. Então, todos estamos em processo de construção, né? Então, a gente tem que compreender, primeiramente, a gente, né? Se conhecer bastante, saber das nossas dificuldades, das nossas limitações. Se estiver fora do nosso controle, buscar ajuda. Se for muito grave, ajuda médica. É importante sempre ter uma base de uma religião, que a religião não é só você estar no seu templo. Religião é um instrumento que faz você se ligar ao Pai. Então, tudo isso que a gente vem trazendo mostra dessa importância de você se conectar ao Pai, ao Criador. Porque Ele sabe que tudo que a gente está passando é para o nosso aprendizado. E todos nós somos passíveis dessa lei de causa e efeito. Não existe vítima, né? Todos nós criamos. Então a gente tem que assumir as consequências. É por isso que muitos fogem um pouco dessas responsabilidades. E essa revelação espírita vem mostrar isso para a gente. Que somos responsáveis, né? Então a gente tem que saber gerir a nossa vida também. Porque a vida é muito valiosa. Ela é preciosa. Tem muitos do outro lado querendo estar aqui. Aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo aqui. Porque tudo passa, né? Hoje a gente está aqui, amanhã os que estão lá vão estar aqui. É uma roda. Então a gente tem que se ajudar para poder ajudar alguém, né? Porque não é só a gente se ajudar. Se eu estou firme, estendo a mão para quem esteja do meu lado, precisando. Então, é isso que eu queria finalizar aqui, que já estamos 49 minutos. É isso aí, Léo. Então, eu agradeço aqui a Antônia, a Maria Silva, a Mary. E vou parabenizar a Mary aí pela live de segunda-feira.
que foi muito boa, muito legal, Muito boa. informativa, trouxe muitas informações para nós, ok? E para ela também informar aí qual vai ser o tema da segunda-feira, que ela é a nossa palestrante de segunda, né? Então, agradeço aqui a Evelyn, a Maria Bernadette, a Cássia, a Rosália, a Lucimar, o pessoal que está aqui no chat, eu agradeço a todos. Tá? Lembrando que na quinta-feira temos palestra no nosso canal do Facebook, o palestrante, quem é? Quem é, Léo? Palestrante? Bom, eu conheço esse rapaz. É um tal de Ele se Leonardo chama Rocha. Leonardo Rocha, né? Se chama Leonardo Rocha. Então, o palestrante de quinta é o Leonardo. Sexta-feira temos palestra no nosso Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, presencial, né, com restrição. Façam as inscrições amanhã, de 11 às 15 horas, ok? Na segunda-feira temos a palestra da Mary e na terça-feira somos nós, ok? A Luciana colocou o quê? Oi, sou Luciana Cristiane. Estou sofrendo muito com meu filho Lucas. Ele mudou muito aos 15 anos e está com os 18. Está nos caminhos da droga. Luciana, essa sua situação, eu acho que você deveria entrar em contato conosco, tá? Para, de repente, se você for aqui da região de Nova Iguaçu e fazer um atendimento fraterno lá na nossa casa, é um assunto que a gente não pode tratar aqui, tá? Mas, de qualquer forma, a gente pode, se você deixar mensagem no Facebook, a gente passa para você os telefones, ok? O telefone para o agendamento lá da casa é o 2668 3070, ok? E a gente tem um serviço também, que é o SOS PS, que eu não tenho certeza do telefone, eu posso te passar depois, a não ser que alguém lembre aqui, tá? Enquanto a gente, Mary, pessoal aí no CIMAR, me passa o telefone aí do SOS no chat, para eu poder passar para a Luciana, tá? Mas, Luciana, você pode entrar em contato aqui com a gente pelo Facebook, tá? Sem problema nenhum. Ou então liga para esse telefone que eu deixei aqui, que você pega essa assistência por telefone, se você tiver, assim, muito aflita, você pode ligar, nós temos plantonistas de 19, de 19 às 21, de segunda às sextas. A América acabou de colocar aqui o telefone do SOS Press, que é o 2667-2954, tá? Que é um serviço que a nossa casa oferece, tá? É isso. E que mais? Terça-feira nós temos outra palestra e temos uma novidade, né? Vamos fazer uma novidade para vocês aí, vamos trazer uma novidade. O tema foi escolhido, é a caridade material e a caridade moral. É o tema de terça-feira. E prometo para vocês uma novidade, tá bom? Espero que vocês fiquem curiosos e estejam presentes na nossa live de terça-feira, no dia... Qual é o dia? É o dia 6 de outubro. 6 de outubro. Pessoal, vamos fazer a oração final, que já está na hora. Eu vou fazer uma oração, assim, mais enxuta. Então, pessoal, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, pedir, então, ao Mestre Jesus, aos benfeitores que nos cercam, para os nossos mentores, a assistência necessária quando estivermos em dor e sofrimento, pois as dificuldades que vivenciamos no nosso dia a dia, muitas das vezes, é importante para o crescimento do espírito,
pois, através dessas vivências, aprendemos a nos resignar com Deus, aprendemos a nos tornar humildes, aprendemos muitas das vezes a nos tornar caridosos. Então, as virtudes que engrandecem o espírito, muitas das vezes, ou se não na maioria delas, elas surgem dos momentos de adversidade, aonde o espírito imortal percebe a importância de se aliar às leis divinas, pois o mal se encontra exatamente no descumprimento das leis divinas. E o bem é exatamente o cumprimento das leis divinas. Sabendo desta verdade trazida pelos benfeitores, que abençoaram-nos com a doutrina dos Espíritos, que possamos, então, modificar os nossos comportamentos e buscar esse ajuste às leis, certo de que Jesus estará conosco hoje e sempre e que o Pai é infinitamente bom e misericordioso. Que Jesus, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, pessoal. Então, até semana que vem temos uma novidade. Vocês vão gostar. Não sei se vocês gostam de novidades. Tá? Ficam com Deus. Boa semana para todos. Jesus está em nossos corações, trazendo amor e paz para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.